Alô, alunos, aqui quem está falando aqui é Rodrigo Mota, esse é meu colega Márcio Babinski, do canal Human Anatomy. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a anatomia óssea do pé e vamos começar. Valeu, bem-vindo ao canal. Obrigado. Bom, falando um pouquinho sobre a anatomia óssea do pé, a gente vai começar testando alguns comentários sobre a anatomia óssea geral do pé, o esqueleto em conjunto, depois nós vamos falar sobre as peças em separado. Então, primeiramente, só para mostrar algumas regiões do pé, a gente vai falar sobre o retropé. O retropé é composto por dois ossos do tarso, que são o calcâneo e o talos. O mediopé é formado também por outros ossos que completam o tarso, o cuboide, o navicular e os três cuneiformes, chamados de cuneiforme lateral, cuneiforme intermédio e cuneiforme medial. E o antepé, ele é formado então pelos metatarsos 1 a 5 e depois as falanges proximal e distal, no caso do hálux, proximal, média e distal, do segundo ao quinto dedo. Bom, então essas três regiões são divididas por dois complexos articulares que são chamados então de articulação mediotársica, essa articulação aqui, mediotársica, ou articulação de Chopard, divide o retropé do mediopé, e a articulação de Lisfranc, que separa o mediopé do antepé, ou articulação tarso-metatársica. Então, essas duas linhas aqui representam complexos articulares, onde esses conjuntos aqui, esse conjunto de osso, ele tem uma mobilidade, um movimento e uma articulação integrada entre si. Então, retropé, mediopé e antepé. Vamos começar então a anatomia dos ossos, mostrando então que essas três regiões do pé, o retro, o médio e o antepé, possui uma relação importante mecânica, né? Quando você olha para o vista medial, por exemplo, o arco do pé, ele é formado então pela coluna medial do talos, do navicular, do cuneiforme, do primeiro metatarso, a coluna medial do pé. A gente vê também que a coluna medial é essa região aqui, olha, que aponta aqui pela região do talos até o primeiro metatarso. E a coluna lateral do pé, ela começa no calcâneo, cuboide, quarto e quinto meta, principalmente, olha, formando a coluna lateral do pé. Essas colunas, elas possuem esses arcos formados em função de um aparato ligamentar, muscular e também por elementos que nós chamamos de pedras fundamentais, keystones, né? No caso aqui da coluna medial, o talos, que fica aqui, olha, cravado aqui como pedra fundamental entre uma parte do calcâneo, que a gente vai ver, o sustentáculo do talos, e o navicular anteriormente. Na parte lateral do pé, olha, o arco lateral do pé fica sustentado por um aparato também ligamentar e muscular, mas também aqui, olha, pela pedra fundamental, que nesse caso aqui é o cuboide, né? Lembrando aqui, olha, que o calcâneo ele possui uma inclinação com o solo de mais ou menos 20 a 30 graus, que nós chamamos de inclinação do calcâneo ou pitch do calcâneo, tá? Nessa vista aqui, então, a gente vai falar sobre o osso talos e o calcâneo. Eu vou agora pegar a peça do osso isolado para mostrar as partes. Então, esse aqui é o osso talos, é o osso de ligação com os ossos da perna, né, que vão estar se articulando aqui acima, os dois maléolos, né, e a superfície articular da tíbia com o talos. Então, ele possui que regiões? Ele possui a cabeça, essa extremidade distal dele, o corpo, que é essa parte maior dele aqui, atrás, e uma parte intermediária que une os dois, que eu chamo de colo do talos. Tá? Então, corpo, colo e cabeça. O corpo, a sua face superior, né, e todo esse seu contorno aqui, que volta para proximal, para a perna, nós chamamos também de tróclea do talos. Tróclea do talos. Bom, que assistência eu vou ter aqui? Eu tenho basicamente no osso, no talos, eu tenho um osso que é quase totalmente revestido por cartilagem hialina. Então, ele tem várias faces articulares e ele é basicamente revestido por cartilagem hialina. Exceto algumas regiões onde eu consigo observar com muita frequência forames nutrícios aqui, como aqui no colo do talos, na sua face inferior também eu encontro vários forames nutrícios, como vocês estão vendo aqui, tá? Deixa eu dar um som aqui. Bom, que regiões então eu vou ter aqui, que acidentes eu vou ter além das faces articulares? Eu tenho aqui no talos, se você olhar na vista superior, né, eu tenho um tubérculo lateral bem proeminente, bem visível, então esse aqui é o tubérculo lateral do talos. Eu tenho aqui o tubérculo posterior do talos, dividido aqui entre, formado aqui pelo tubérculo posterior pelos processos lateral e processo medial. E entre os dois um sulco, que eu vou chamar de sulco para o tendão flexor longo do hálux. Um detalhe. Eu tenho faces articulares com a tíbia,
com o maléolo lateral, com o maléolo medial, com o navicular na frente, articulando o médio pé, e aqui na sua face inferior, eu vou ter 3 faces articulares com o calcânio. A face articular para o calcânio anterior, face articular média para o calcânio, face articular posterior para o calcânio. E entre as faces articulares média e posterior, eu tenho essa região aqui que eu chamo de canal do tarso. Tá? O canal do tarso, ele possui uma representatividade igual, idêntica, no calcânio. Então, vou ver nessa outra peça aqui, olha. Aqui eu vejo o que é muito comum, você ter a face articular média menos distinguível, tá vendo? Da face articular anterior, mas um canal do tarso bem marcado aqui embaixo do talos. E você percebe que no calcânio eu também tenho um canal do tarso aqui, ó, entre as faces média e posterior, tá vendo? Então, olha, o encaixe é aqui, perfeito, tá vendo? Quando os 2 canais do tarso se juntam, eles formam aqui, olha, os 2 sulcos do tarso, perdão, se juntam, eles formam o canal do tarso que está aqui. Então, só recapitulando que eu falei um termo errado aqui, eu tenho aqui o sulco do tarso, entre as faces articular média e posterior, sulco do tarso também, entre a face média e posterior, sulco do tarso. Quando os 2 sulcos, né? Lembrando que sulco é o quê? É uma superfície côncava. Quando juntam os 2 sulcos, eles vão formar um canal, que eu vou chamar de canal do tarso. Então, quando eu junto aqui os 2 sulcos do tarso, eu formo aqui, olha, nessa vista dá para ver bem aqui, ó, o sulco do tarso. Tá ok? O canal do tarso. Então, só para ver se que eu também confundi, tá vendo? O que é o sulco, o que é o canal? O sulco é exatamente essa superfície aqui, o sulco. Quando eu junto os 2 sulcos, eu vou chamar de canal do tarso. Esse canal do tarso, ele começa por uma região aqui, olha, entre o calcânio e o talos, que eu chamo de seio do tarso. Então é importante a gente não ficar confundindo, eu sei que não é fácil, eu mesmo me confundir, mas são regiões diferentes. O seio do tarso é essa região aqui, olha, que ocupa ali a face superior ali a parte anterior do calcânio, né? Lateral e inferior ao talos, ao corpo do talos, ao colo é o corpo do talos, e tem a direção, olha, como está minha pinça aqui, olha, no sentido de lateral anterior para medial e posterior. Então, esse elemento aqui que está passando minha pinça é o canal do tarso. Mas ele começa no seio do tarso, que é essa região aqui, que é essa cavidade aqui, onde a gente vai ver depois na peça de partes moles, no próximo vídeo, que tem vários elementos de origem ali tendinosa ou muscular. Ok? A gente vai ver que tem um outro elemento que a gente chama de túnel do tarso, que a gente vai falar depois nas partes moles, que vai estar exatamente aqui, ó, nessa região aqui posterior. Tá? Então, o que vai estar aqui no meu dedo é o túnel do tarso. O canal do tarso vai estar aqui embaixo, entre o calcânio e o talos, e o seio do tarso vai estar aqui. E o sulco do talos, ele é exatamente a separação do canal do tarso em 2 sulcos do calcânio e do talos. Ok? Bom, vamos continuar aqui então com o nosso talos. Então a gente falou então sobre as faces articulares, o sulco do tarso, que depois vai juntar o canal, e as faces articulares que a gente já comentou aqui agora com vocês. Vamos falar um pouquinho do calcânio agora. Bom, o calcânio tem o seu corpo, tem um colo aqui e tem a extremidade distal dele. Aqui a parte posterior a gente vai chamar de tuberosidade posterior do calcânio, e essa tuberosidade já tem a importância pela sua inserção aqui do tendão calcâneo, também conhecido aí, um nome errado, né, bem epônimo, mas o tendão de Aquiles, mas aqui o tendão calcâneo é o nome correto. Na tuberosidade posterior aqui eu tenho 2 processos, um processo medial e um processo lateral, tá? Que vai ter também inserção, origem musculares importantes aqui. Na face lateral do calcânio eu tenho o tubérculo lateral, que vai ser um tubérculo onde vai ter separação aqui de tendões fibulares e algumas inserções ligamentares importantes. Então tem tubérculo posterior com seus 2 processos, tubérculo lateral, o corpo do calcânio. Na sua vista superior eu vou encontrar a face articular posterior para o talos, a face articular média para o talos, a face articular anterior para o talos, e aqui o que? O tal do sulco do tarso, que vai formar o canal do tarso junto com o sulco do talos. Muito bem. Percebe que a face articular média do calcânio, ela está contida numa região aqui, olha,
que eu chamo de sustentáculo do talos, tá? Sustentáculo do talos, que é um prolongamento medial do calcânio, tá? Para conter aqui o talos, para abrigar o talos e dissipar a força de maneira mais equilibrada, tá? Então esse aqui é o sustentáculo do talos, que contém a face articular média. Na parte anterior, o calcânio ele vai ter a face articular com cuboide, tá? E aqui ele tem uma pequena tuberosidade, que eu vou chamar de tuberosidade anterior do calcânio, que vai ser aqui a origem de um ligamento que vai nascer aqui e vai fixar o calcânio ao navicular e ao cuboide, que a gente vai chamar de ligamento bifurcado. Muito bem. Então esse aqui é o nosso calcânio, compõe aqui a parte do pé, do retropé junto com o talos, né? E vamos passar então agora para o médio pé. Bom, no médio pé, eu vou encontrar, primeiro eu vou mostrar essa pecinha aqui, fica mais fácil. O médio pé são esses 5 elementos que a gente está vendo aqui. O cuboide, os cuneiformes e o navicular. Vamos começar pelo navicular aqui. Primeiro, por que ele tem esse nome de navicular? Ele tem o nome de navicular porque o seu formato, ele era antigamente chamado de escafoide do tarso, hoje ele é chamado de navicular. E ele tem esse nome porque o seu contorno aqui na vista em perfil, ele se assemelha, na vista dorsal melhor, ele se assemelha a um formato de um barco, ele tem uma convexidade e uma concavidade, tá? Como é que eu posiciono ele em relação à sua posição anatômica? Bom, primeiro, eu observo que a face côncava é a face articular com o talos, né? O talos se articula aqui porque a sua cabeça é convexa. A face oposta, a face convexa, ela já até tem a marcação para os 3 elementos, que vai estar aqui o cuneiforme medial, face articular para o cuneiforme intermédio, face articular para o cuneiforme lateral, tá? Na sua borda medial aqui, o navicular ele possui uma proeminência que a gente chama de tuberosidade do navicular, ou tubérculo do navicular, tá? Tá aqui, olha. Ela é medial e ela é voltada para inferior, tá vendo? Ela é voltada para inferior. Então, esse navicular que vocês estão vendo aqui, olha, dá para ver nessa face, você está vendo a vista dele de frente, olha. Esse aqui é o tubérculo navicular voltado aqui para inferior, tá vendo? Face côncava para o talos, face convexa para cá. Então, esse aqui é o navicular direito, tá? Tubérculo navicular para cá, os cuneiformes aqui, as faces articulares, convexidade, concavidade voltada para cá, tá? Então, esse aqui é o meu navicular direito. Bom, então são esses os acidentes do navicular, não tem nada mais do que isso. Vamos passar então para o nosso cuboide. O cuboide é um osso também bem interessante. Ele possui várias faces articulares. Ele se articula aqui com o calcâneo aqui atrás. Ele se articula com o navicular. Ele se articula com o cuneiforme lateral. Ele se articula com o 4º e com o 5º metatarso, tá? Então ele tem várias articulações aqui. 1, 2, 3, 4, 5 articulações fazem com o cuboide. Ele tem, então, um formato cúbico, daí o seu nome, cuboide, né? Ele possui um único acidente importante aqui, relevante, é na sua face plantar, onde ele possui aqui, olha, o chamado sulco do cuboide, ou sulco do fibular longo no cuboide, tá? O sulco do cuboide, ou sulco do fibular longo no cuboide, como queira, ele serve para a passagem do tendão fibular longo. O tendão fibular longo passa aqui, entra aqui embaixo do cuboide, no sulco, e vai até o primeiro metatarso, onde é a inserção do fibular longo. A gente vai voltar a falar nele na peça também de partes moles, na peça que a gente vai gravar sobre as estruturas musculares e tendinosas, ok? Então essa aqui é a estrutura do cuboide, e aqui mostrando também as articulações dele. Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre os 3 cuneiformes para completar o mediopé. O que é interessante? O cuneiforme tem o nome de cunha. Cunha é aquele calço que a gente coloca embaixo da porta para conter a porta, para não abrir ou para manter a porta aberta. Então ela tem um formato triangular, formato de cuneiforme, formato de cunha. Quando você olha por vista dorsal, ele tem esse aspecto quadrangular ou retangular, quadrangular esse aqui e retangular os outros, né? E quando eu olho por vista plantar, principalmente os 2 laterais, eles são bem afilados na extremidade plantar, na face plantar, tá? Isso é o que a gente já considerou como cunha. Bom, e daí, a partir desse desenho, eles também formam aqui com o metatarso um arco, tá vendo? Olha, que a gente chama de arco transverso do pé. Chama atenção que o segundo cuneiforme, cuneiforme 2 ou cuneiforme intermédio, ele é mais recuado do que os outros 2 cuneiformes. Então ele recua também o segundo metatarso, tá? Isso vai ser um elemento importante de estabilidade aqui dessa região
da articulação do médio com o antepé, da articulação de Lisfranc, porque esse recuo do segundo metatarso acaba criando aqui a pedra fundamental, aqui o encaixe aqui, olha, do cuneiforme do segundo meta, acaba criando a pedra fundamental que contém o arco transverso dos metatarsos com relação ao seu apoio plantar, como a gente está vendo aqui, olha, o arco que eles formam aqui no apoio plantar. Bom, os três cuneiformes, eu vou ver no detalhe aqui nessas pecinhas aqui, vou pegar aqui para vocês, são esses aqui, tá? Os três cuneiformes, esse aqui também aqui do pé direito. A gente observa que, de um lado, eu tenho a articulação com o metatarso, esse aqui é o cuneiforme medial. Como é que eu sei que ele é o cuneiforme medial? Ele é o cuneiforme medial porque ele tem não tem face articular de um dos seus lados. Esse lado aqui, olha, ele não tem face articular de um dos seus lados, tá? Essa face articular, ela é uma face articular que vai, na verdade, a face articular dele vai ser uma face articular para o primeiro meta, para o navicular, posteriormente, e com o cuneiforme intermédio desse lado, tá? Mas ele não tem, obviamente, face articular com nenhum outro osso do lado medial dele. Então é mais fácil de diferenciar dos outros. Os outros, eles têm face articular dos dois lados, olha só. Medial e lateral, tá? Aqui. Mesma coisa. Medial e lateral, tá? Então os outros cuneiformes, obviamente, se articulam com o cubóide ou com o cuneiforme do outro lado, enquanto que o medial não. Então ele é mais fácil de identificar, além do volume dele ser maior do que dos outros dois, tá? E ele também tem um contorno menos em cunha e mais bocelado, tá? Bom, esse aqui, o mais quadrangular deles, né? Ó, esse aqui o outro é retangular, é o cuneiforme intermédio. Como eu falei para vocês, o cuneiforme intermédio, ele é recuado, ele é mais curto do que os outros cuneiformes. Daí ele puxar o segundo meta para proximal, tá? Ele possui uma articulação com o cuneiforme lateral, com o cuneiforme medial, com o segundo meta e com o navicular. Mas mais interessante que isso aqui, percebe nessa peça aqui, com essa disposição dele, se articulando com o cuneiforme lateral, com o cuneiforme medial, com o navicular, ele faz com que o segundo metatarso, se articule com o terceiro, se articule com o primeiro, claro, né, aqui na região intermetatársica, mas também se articule com o segundo e não só com ele, com o primeiro cuneiforme e com o terceiro cuneiforme. Por ele ser mais recuado, ele acaba criando uma articulação com todos os cuneiformes. Aí também a importância e a relevância desse metatarso aqui como elemento chave aqui de toda essa estabilidade do médio pé, tá? Então acaba que o segundo metatarso tem essa articulação com 1, com 2, com 3, com 4, com 5 ossos também se articulam com o segundo metatarso, tá? Bom, então a gente já viu esse aqui é o cuneiforme lateral, esse aqui é o nosso cuneiformezinho medial, os dois aqui, tá? O formato em cunha é afilado inferior e o resto só são acidentes relacionados às suas faces articulares, tá ok? Beleza. Seguindo para o antepé, então passando aqui nossa articulação de Lisfranc, eu vou ter então os 5 metatarsos, tá? Os 3 aqui centrais são bem parecidos, a gente vai falar na anatomia conjunta deles. O primeiro e o quinto têm algumas diferenças anatômicas. Primeiro, a extremidade proximal nós chamamos de base, a extremidade distal nós chamamos de cabeça e o corpo do metatarso. Ok? Bom, a extremidade proximal do primeiro metatarso se articula com o primeiro cuneiforme e na sua face plantar aqui, olha, ele se articula com 2 sesamoides, sesamoide medial e sesamoide lateral. Esses 2 sesamoides, eles estão posicionados na região plantar, a gente vê nessa pecinha aqui no detalhe, olha, eles são estão contidos dentro do tendão flexor curto do hálux e eles ocupam uma região aqui que a gente chama de articulação glenosesamoidea, tá? Então, a articulação glenosesamoide é a articulação entre essa glenoide aqui, olha, do primeiro metatarso, essa cavidade glenoide, e o osso sesamoide. Elas são separadas por uma crista intersesamoide, que é essa crista aqui, que separa então uma articulação para um sesamoide da outra articulação para o outro sesamoide. Tá? Então acho que essa é a grande diferença no primeiro metatarso em relação aos outros, além do volume, obviamente. Tá? Bom, o segundo ao quinto metatarso, a gente vai botar aqui, olha, em linha aqui, né? Olha a grande diferença deles, esse aqui é o primeiro. Aqui embaixo a articulação glenosesamoide, primeiro metatarso.
Aqui nós temos os outros sesamoides, os outros metatarsos, desculpa, na posição de cada um deles. Eu tenho o segundo aqui, posicionado. O segundo está aqui, posicionado, ok? O terceiro metatarso, aqui. O quarto metatarso. Sei que normalmente aqui eles são em ordem decrescente de tamanho, habitualmente, óbvio que isso vai depender um pouquinho de uma coisa que a gente chama de fórmula metatarsal. Tem alguns pés que tem alguma variação disso aqui, outros são do mesmo tamanho, ou enfim, alguma variação em que o comprimento deles não é exatamente esse, mas na grande maioria você tem uma ordem crescente. O segundo metatarso ele ainda é mais proximal à sua base do que os outros metatarsos. O quinto metatarso, desculpa, todos os outros ele tem o mesmo desenho, uma base que também tem um aspecto de cunha, tá vendo? Que se articula exatamente com a cunha relacionada. Então olha aqui, olha, vista posterior dele, para se articular com o cuneiforme no mesmo formato, né? Então tem a base dele e tem aqui a extremidade distal que nós chamamos de cabeça do metatarso. A grande variação, você vê que eles são bem parecidos, olha, são bem parecidos, segundo, terceiro e quarto. A grande diferença é quando a gente fala do quinto metatarso, que é esse aqui. O quinto metatarso, ele tem, além da cabeça, normal, ele tem na base, ela é oblíqua, ela não é plana igual às outras bases do metatarso, outras faces articulares, e ele possui aqui um processo que a gente chama de processo estiloide do quinto metatarso, que é a inserção do tendão fibular curto, tá? Então esse aqui vai ser a quarto e quinto, por exemplo, vai estar os dois articulados aqui, olha o desenho deles, o quinto fazendo o processo estiloide para proximal, ok? Bom, nós vamos falar então agora sobre as falanges. Eu acho que o único detalhe interessante aqui é que as falanges vão ter aqui 2 falanges no hálux e 3 aqui nos outros dedos, sendo que a falange média distal do quinto dedo é muito comum elas serem fusionadas, a gente chama de sinostose interfalângica, ou o quinto dedo bifalângico, só tem 2 falanges, é muito comum, mas normalmente são 3 falanges, proximal, médio e distal. E interessante, na face plantar, né, tem a base, a extremidade da falange, a extremidade distal e a base da falange. E na falange distal ela tem uma parte distal que a gente chama de tubérculo, em vez de cabeça e base. Tem o tubérculo da falange, que é essa parte aqui, onde tem a inserção aqui, olha, do tendão flexor longo dos dedos. Então é isso que a gente queria falar, é um apanhado geral. A gente vai voltar a falar em outros vídeos sobre a articulação, as articulações, os ligamentos e tendões, e a gente vai ter um vídeo especificamente sobre isso. E a gente vai complementar esses dados que vocês estão vendo agora, a gente vai complementar com a parte ligamentar e a parte muscular e o outro conteúdo. Então agradeço já, se possível, dê um like aqui nesse vídeo, que a gente vai estar divulgando no canal. Divulguem para a gente, passem para os seus colegas e comentem, tirem dúvidas para a gente poder interagir bastante nesse vídeo aqui. Tá? Obrigado.